Glória a Deus. Os queridos irmãos, jovens da UJOATEC, Igreja do Senhor, nobre reverendo pastor Raifran Batista e todos presentes, quero louvar a Deus pela vida de todos e cumprimentarmos com a paz do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 22. Enquanto você vai abrindo a palavra de Deus, eu quero render graças ao Senhor por estar nesta cidade, nesta igreja, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Rebeca, pelo convite e também por toda a UJOATEC, que nos concedeu esta rica oportunidade de estarmos compartilhando a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de toda a coordenação e do meu querido pastor Raifran Batista, que é meu pai na fé, meu pai no ministério, que eu também o considero, e que tanto contribuiu para a minha vida, para o desenvolvimento do meu ministério. Lembro-me, pastor, que há exatos 9 anos atrás, eu estava carregando cimento e caixas de lajotas aqui em um depósito de construção chamado Irmão Construções. Como um jovem missionário urbano que vim de São Luís para cá, alguns me chamaram de louco, que eu abandonei o meu emprego em São Luís e vim com a minha esposa para cá. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu sou pastor presidente de uma igreja. E são coisas que só Deus faz. E Ele é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que escolheu e chamou cada jovem, adolescente que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que quer usar você como Ele me usou e usar além para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós teremos 2 oportunidades para meditarmos na palavra de Deus. E o tema que nos foi proposto é uma pergunta e um questionamento. Discípulo, eu? E eu quero dividir a minha participação em 2 pontos importantes. Primeiro, nesta noite, eu quero falar principalmente à juventude e também à igreja. O que é que nos impede de sermos discípulo genuíno de Cristo? Isso é o que iremos falar nesta noite. E amanhã iremos falar como nós podemos ser formadores de discípulos. O que impede e depois como ser um formador de discípulo. Porque eu não tenho como ser um discipulador e um multiplicador se de fato primeiro eu não ser um discípulo genuíno de Cristo Jesus. E eu quero meditar com a igreja do Senhor em Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 54. Lucas 22, a partir do versículo 54. Quem encontrou, diga amém. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, após a leitura do texto. Então, prendendo, o levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio da sala, e assentando-se juntos, Pedro se assentou entre eles. E como certa criada, vendo-o assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço.
E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também um deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E, passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quando falamos de discípulos, ou discípulos de Cristo, com certeza o apóstolo Pedro é o discípulo mais evidente entre os apóstolos de Cristo. Diversas cenas marcaram a vida de Pedro. E Pedro também é um dos discípulos mais humanos. E eu quero deixar isso claro para você que está aqui nesta noite, que Jesus Cristo nunca chamou homens e mulheres para serem perfeitos nele. Deus deseja que nós sejamos constantes, perseverantes. Mas se você olhar de Gênesis a Apocalipse, os grandes homens de Deus, que andavam com Deus, que falavam face a face com Deus, que eram amigos de Deus, que eram segundo o coração de Deus, eram homens que falhavam, que erraram. E o apóstolo Pedro é esse homem que teve nos evangelhos uma vida conturbada, porém no livro de Atos, após ser cheio do Espírito Santo de Deus e impactado pela presença do Senhor, é um homem totalmente mudado, diferente e um grande discipulador e formador de discípulos. E o mesmo Pedro é o Pedro que escreve cartas para edificar, discipular e fortalecer a igreja do Senhor. Então é sobre este homem que eu quero falar nestas 2 oportunidades. Olhando para este texto e para a palavra de Deus, nós percebemos que o apóstolo Pedro, ao olharmos no capítulo 22, tem um diálogo um pouco complexo e preocupante a partir do versículo de número 30, quando o Senhor Jesus vai dizer para ele que Satanás veio cirandar com ele. E Pedro ouve isso. E é interessante como ele começa, no nosso popular, a afobar, dizendo: Senhor, eu estou junto contigo, hashtag estamos juntos, é nós, até o fim. Estou pronto para morrer contigo. Porém, o Senhor Jesus, se conhece o coração dele e o nosso, fala para Pedro: Pedro, é o seguinte, quando tu te converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. E de fato nós, que somos servos de Deus, nós temos esta precipitação às vezes de acharmos, de termos tempo de igreja, termos um cargo, tocarmos, ministrarmos, sermos dirigente ou pastor, ou algo que temos feito no reino de Deus, nós achamos que estamos prontos. Mas o fato é que só Jesus sabe quem é e quem não é discípulo dele de fato. O nosso ativismo, a nossa correria, o estar dentro da igreja, não significa que somos de fato discípulos de Jesus. E para sermos formadores de discípulos, precisamos em primeiro lugar sermos discípulos. E o interessante é que quando nós folheamos a palavra de Deus, e o nosso mestre pastor Raifran tem um livro sobre discipulado, e já escreveu bastantes materiais sobre o tema, a Bíblia nos diz
e nos cita mais de 266 vezes a palavra discípulos. Porque de fato o que Deus quer e o que o Senhor deseja de nós é que não venhamos ser somente crentes, evangélicos, membros, gospel, mas que sejamos de fato discípulos dele para a glória do Senhor Jesus. Diga assim: o Senhor me chamou para ser discípulo. A palavra discípulo é bem simples, o entendimento. Não é somente alguém que aprende, mas o discipulado e o verdadeiro discípulo é aquele que tem um relacionamento constante com o seu mestre. É impossível aprender a tocar bem teclado, sax ou um instrumento se eu não tiver um relacionamento e um encontro constante com o meu professor. E eu quero chamar a sua atenção, baseado na vida do apóstolo Pedro, em pelo menos 3 inimigos do discípulo de Cristo. 3 barreiras, 3 coisas que nos impedem de sermos discípulos de Jesus. E eu quero deixar claro para você, como Jesus fala em Mateus capítulo 16, versículo 24, que ser discípulo de Cristo é uma decisão. O Senhor Jesus declara nesse texto: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque a gente que é crente, principalmente jovem, a gente tem um pensamento assim: rapaz, Deus escolheu essa irmã aqui para ser uma crentezona, Deus escolheu para ser uma crentezinha mais ou menos. Não, aquele ali Deus escolheu para ser um pregadorzão, eu para ser um pregadorzinho. Não é a questão dele somente escolher, é uma questão de nós também dizermos: eis-me aqui, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te obedecer, eu quero estar em tua presença. Então é também condicional. O Senhor Jesus deixa claro isso. É necessário pagar um preço, é necessário entendermos que ser discípulo de Jesus há renúncia. E esta palavra, este pronome, esta questão de querer, este se, a gente vê em toda a Bíblia. Se quiser, se obedecer, se andar, se guardar, se quiseres, é você que decide o crente que você é. A sua vida espiritual hoje é fruto das suas decisões. Se você é discípulo ou não, foi você que decidiu. Se você é cheio ou não, é você que decidiu. Se você é íntimo de Deus ou não, é você que decide. Se quiser. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 54, quando a Bíblia diz que após o Senhor Jesus ser preso e levarem ele e colocarem na casa do sumo sacerdote, a expressão final do verso 54 é muito forte, quando a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. E aqui há a primeira barreira para você, jovem, adolescente, irmão, que está aqui nesta noite, que também está assistindo esta mensagem. É impossível nós sermos discípulos de Jesus, vivendo uma vida distante dele. Pedro estava seguindo a Cristo de longe. E muitos de nós não mergulhamos nas águas do Espírito, não somos cheios da sua presença, não somos usados em sua casa, porque a gente prefere viver distante dele. A gente está perto, mas a gente não está envolvido. E eu quero dizer para você nesta noite que não existe vida cristã sem relacionamento com Cristo. Andar perto dele, conhecer a Cristo. E aqui eu quero citar um texto que a gente prega muito para descrente, mas Jesus está falando com discípulos ali também, em João 8:32. E conhecereis a verdade vos... Quem é a verdade?
João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou fazer uma pergunta. Quem conhece o pastor Josélio? Levante a mão. Baixe a mão. Quem mora com o pastor Josélio? Levante a mão. Pois é. Pois é ela, a esposa dele, que conhece de fato quem é o pastor Josélio. Vocês têm informações quem é o pastor Josélio. Um pastor, pregador, amigo, homem de Deus. Mas conhecê-lo é quem é íntimo dele. A mesma forma é com Cristo. Nós sabemos que Ele vai voltar, nós sabemos que Ele batiza no Espírito Santo, nós sabemos que Ele cura, nós sabemos que Ele salva, nós sabemos a Sua palavra, nós temos diversas informações, mas conhecer é quem anda perto, é quem tem contato constante com Deus, é quem tem um relacionamento com o Senhor, é quem segue de perto a Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 17, vocês conhecem. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que disse a palavra inicial? Aquele que está. Diga comigo, está. Não é aquele que visita. Não é aquele que vem de congresso em congresso. Não é aquele que vem de retiro em retiro. É aquele que está em Cristo. É uma nova criatura. Todo mundo gosta do Salmo 91, é o mesmo entendimento, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que visita, é aquele que mora, é aquele que vive, é aquele que anda, é aquele que está perto, é aquele que tem comunhão íntima. E Pedro, não sei, por medo, por segurança, ou preocupado com a sua reputação, nós não podemos declarar o que foi que aconteceu, mas ele seguiu ao Senhor de longe. Porque nós podemos começar bem, nós podemos começar constantes, com fervor, mas o que importa é estarmos firmes em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o texto de Salmo 23, todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, eu só posso dizer, o Senhor é o meu pastor, se eu for ovelha dele. Se ele for o meu dono de fato. Se eu sou propriedade dele. Porque se eu sou propriedade dele de fato, o Senhor é o meu pastor, e aí Ele vai te levar em águas tranquilas, Ele vai te levar em pastos verdejantes, Ele vai refrigerar a tua alma, Ele vai te dar livramento no vale da sombra da morte, mas tem que ser ovelha, tem que andar perto do pastor, colada com o pastor, no aprisco do pastor, junto com o pastor. Jovens, adolescentes, olhem para cá. Quem tem Facebook? Quem tem Instagram? Não, vocês não têm. Meu Deus, estou em outro planeta. Tem. Lá você tem assim, status de relacionamento. Sim ou não? Solteiro, namorando, casado, encalhado, viúvo, desesperado e etc. Inclusive, se tem alguém aqui encalhado, eu tenho aqui a solução, que é meu livro, viu? Triângulo amoroso, Deus, eu e ela. Princípios para o namoro cristão. Adolescente, você precisa entender que é importante você aproveitar a sua vida de solteiro. Preste atenção nisso. Você que tem 13, 14, 15, 16, 17, você não tem condição de namorar. Por quê, pastor? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só? Diga comigo, deixará o homem. O texto não diz deixará o menino do buchão. Deixará o homem. Você que é adolescente, você tem condição de deixar seu pai e sua mãe morar com ela? Não tem, então você não pode namorar.
Quando você começar a ter condições de planejar, deixar pai e mãe, pode namorar. Agora, tem 17 anos, 18 anos, pai me dá R$2. Para quê? Para me comprar um Trident para minha namorada. R$2, aí quer casar, quer namorar. É importante você aproveitar a sua vida de solteiro para ter comunhão com Deus, para se preparar educacionalmente, financeiramente, para ter maturidade, para você estar pronto para namorar e casar. Amém? Mas voltando para cá, relacionamento, status de relacionamento. Tem 3 tipos de status de relacionamento na igreja. De crentes. Diga comigo, ficar. O que é o ficar? 2 jovens que se beijam sem nenhum compromisso. Esse relacionamento é correto? E o que é o ficar? É apenas um jovem, um menino e uma menina que querem ter prazer. E tem crente que o seu status de relacionamento é só ficar com Deus. Como assim, pastor? Eu vou lá para sentir um negócio e voltar para casa. Compromisso não quero. Eu vou lá para me sentir um negocinho, para me receber uma bênção, como os discípulos e muitos irmãos e uma multidão de João 2,6, que seguia Jesus por causa dos milagres. Esse relacionamento é o que Deus quer para nós? Não. Deus não quer só te dar prazer. Deus não quer só te abençoar. Ele quer algo a mais contigo. Mas tem o segundo relacionamento, são aqueles crentes que estão namorando com Deus. O que é o namoro? É algo mais sério. Pede para o pai, pede para a mãe, conversa com o pastor, com o líder de jovens. É um negócio mais sério. Mas na hora que fala em casamento, não, sou. Está cedo, deixa passar uns 5, 6 anos que a gente vai ver isso aí. Na hora que o pastor fala assim, eu quero que você seja professor da EBD. Não dá para mim não. É um relacionamento sério, mas que não quer compromisso. Tem esse tipo de crente. Mas tem um terceiro e o melhor relacionamento, diga comigo, casamento. Deus quer casamento com você. Deus quer algo na alegria, na tristeza, no dinheiro, sem dinheiro, a tempo e a fora de tempo, na sua juventude, na velhice. Ele quer um relacionamento sério com você. Uma aliança com você. Então o que te impede de você ser discípulo, em primeiro lugar? Andar de longe. Quem está entendendo, diga amém. Não há vida cristã sem esta amizade com Deus. Todas as meninas aqui têm uma melhor amiga, sim ou não? Você tem uma melhor amiga? Eu falo as meninas porque as meninas são as que mais conversam do que nós. A mulher fala 10.000 palavras num dia. A minha acho que fala 30. E o homem conversa pouco. Mas toda menina que tem a sua melhor amiga, por que ela é a sua melhor amiga? Porque vocês gastaram muito tempo conversando, sim ou não? Conta os babados, fala do cabelo da irmã, fala do sapato, fala do crush, fala do culto, fala de tudo. Conta coisas que às vezes nem conta para o pai. Agora, por que você confia nela? Porque vocês gastaram tempo. Porque vocês gastam tempo juntas. E aí você conta segredos para ela. Da mesma forma é com o nosso Deus. Quanto mais você gastar tempo com Deus, Deus vai compartilhar segredos com você. Deus vai compartilhar dons espirituais com você. Deus vai te dar presente. Deus vai te dar coisas de valor. Estreita amizade com Ele. Para de andar longe de Jesus. Para de ser só crente. Ele quer te fazer um discípulo forte e vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda barreira. Olhe comigo versículos 55 e 56. A Bíblia diz que quando Pedro chega ali, ele se assenta em uma roda no pátio do sumo sacerdote, onde havia uma fogueira. Naquela roda, naquele pátio local onde estavam os acusadores de Cristo, havia autoridades, guardas,
soldados, autoridades religiosas e pessoas que intentavam tirar a vida do Mestre Jesus. E aqui é a segunda barreira para você ser um discípulo de Cristo. Diga comigo assim: assentar em rodas erradas. Todos nós que estamos aqui somos frutos de influência de alguém. Como você se veste é influência de alguém, direto ou indiretamente. Você tem consciência, às vezes não tem consciência. O teu cabelo é influência de alguém. Alguém que você viu, seja aqui, seja na internet. A forma que você fala é influência de alguém. Experimenta você passar 2, 3 meses morando com um pernambucano, você vai começar, bom dia. Tem crente que passou uma semana em São Paulo e quer voltar chiando. Parar. Mas o que é isso? É a convivência. Quem conhece o Salmo primeiro? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos, não se detém no caminho e nem se assenta na roda. 3 passos: andar, parar e sentar. Se você começar a andar com quem não presta, você vai começar a parar e ouvir quem não presta. E quando você começa a andar com quem não presta, você começa a ouvir quem não presta, você vai sentar na roda. Ninguém cai, ou peca, ou se desvia da noite para o dia. É um processo de influências. O famoso ditado popular é verídico: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. E se você anda assentando em rodas de pessoas que estão em trevas, infelizmente você vai praticar e viver em trevas daqui para ali. Ou você é influenciador, ou você é influenciado. E nós vemos isso na vida, por exemplo, de Daniel, que ele se uniu com seus amigos. E o interessante do capítulo 2, quando ele ouve a notícia daquela grande questão no império, a Bíblia diz que ele chega e chama os seus amigos para orar. Daniel sabia com quem andar. Daniel sabia em quem seria o seu influenciador. Já Sansão não. Sansão andava com os filisteus. Cuidado com os filisteus. Cuidado com a Dalilas, meus irmãos. Cuidado com aquelas migas, porque amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus. Amigo de verdade é aquilo que te leva a ser luz. Bendito seja o nome do Senhor. No seu colégio, no seu trabalho, na sua rua. Eu não estou aqui pregando, como diz certo pastor, um evangelho xiita, que você deve ser como um monge, ficar excluído em uma bolha da sociedade. Não, eu estou falando de intimidade, de rodas, de influências, de andar muito tempo junto. Você vai praticar coisas ruins se você andar com pessoas que não temem a Deus. Isso é uma grande barreira para você ser discípulo de Jesus. Porque você vem aqui, se alimenta da palavra. E eu quero dizer algo aqui muito sério: não existe vida cristã só no culto. Não adianta nada você vir de segunda a sexta, 2 horas de culto, e as outras 22 horas você ser influenciado por pessoas de trevas. Porque a vida cristã de fato começa da porta da igreja para fora. Grupos de WhatsApp. Tem grupos que você sabe que não é para você estar lá. Eu vou dizer, estou falando para jovem. Grupos que têm imagens de pornografia, vídeos. O meu grupo do colégio. Aí o cara todo dia bota lá vídeos pornográficos, fotos. Eu não olho. Será? Sai de lá. Não é para você estar lá. Se você não sair de locais de pecado, se você não sair desses locais, uma hora ou outra você vai ser rodeado
desses locais. Diga comigo assim, eu tenho 2 veículos. Diga, carne e espírito. Quem mais você abastece vai dirigir o teu corpo. Se você abastece a carne, não lê palavra, não ora, não participa de ABD, de treinamentos, de oração, não se envolve na igreja, e você assiste o que não presta, fica no Big Brother, fica assistindo séries imorais e etc. Jesus fala que aquilo que entra nos nossos olhos, se forem bons, nosso corpo terá luz, mas se for mal, terá trevas, e tão grandes trevas terão. E quanto mais você abastece esse motorista da carne, quando vem a tentação, a carne vai decidir o que tu vai fazer. José não fugiu daquela mulher que todo dia o perseguia, não era porque ele era o crentão, é porque a Bíblia diz que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Você vai ver isso mais de 4 vezes na história de José. E o Senhor não está com quem não está com Ele, Ele só está com aqueles que estão com Ele, com aqueles que andam com Ele, com aqueles que se assentam na presença dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Cuidado com as rodas. Aí eu quero fazer uma pergunta para encerrar esse ponto. Alguém imita você? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, que essa pergunta me foi feita. Na verdade, eu ouvi esta pergunta no início da minha fé e eu nunca me esqueci. Se todos os crentes da Assembleia de Deus em Santo Inês fossem igual a você, haveria formadores de discípulos? Haveria igreja em Santo Inês? Haveria crescimento espiritual? Se todos os crentes lessem a Bíblia como você, orassem como você, evangelizassem como você, buscasse ser testemunha como você é, como seria esta igreja? E esta resposta está intrinsecamente ligada com as rodas que você está se assentando. Eu louvo a Deus, porque desde quando aceitei Jesus, na Assembleia de Deus Cidade Operária, área 15, que o nosso pastor Raifran liderou por anos, eu andava perto do meu pastor, 7 horas da manhã estava lá no Jardim América, na secretaria, cuidando do BPE, de professores, ele me prestando livros. Depois eu ia para a casa do irmão Paulo César, depois andava com o pastor Douglas Breiner, depois andava com o pastor Railson, evangelismo, estudo bíblico, e aí Deus foi abrindo portas de emprego, mas eu continuava andando com esses homens que andavam com Cristo, e continuava sendo influenciado. Depois comecei a participar das minhas férias para Cristo, depois comecei a participar de evangelismos, coordenar a mocidade, depois fui enviado ao campo missionário como jovem, depois continuei a andar, e Deus foi abrindo as portas até eu me tornar um ministro do evangelho, e hoje estou aqui pregando a palavra de Deus para a glória do Senhor, porque eu decidi andar perto de quem é discípulo. Mas eu quero finalizar. Terceira barreira que te impede de ser um discípulo de Jesus. Primeiro, andar de longe. Se você continuar a viver essa vida só de crente, só de paz do Senhor e voltar para casa, você não é um discípulo. O texto de Mateus 7 é confrontador, quando diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas? Parafraseando, eu não era membro, eu não dizimava, eu não estava constante na igreja. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Seguir de longe, sentar em rodas. A primeira vai fazer eu viver a segunda, infelizmente. E a segunda vai fazer eu entrar na terceira barreira e no terceiro erro, que está a partir do versículo de número 57 até o versículo 60. Eu não o conheço. Negar a Jesus é a terceira barreira para você ser um discípulo. Este negar a Jesus não é somente o negar verbalmente.
Porque eu quero te chamar a atenção que Pedro, ele começou a andar de longe, a ser influenciado, e todos nós que estamos aqui nesta noite, precisamos ter esse entendimento, que nós somos chamados a ser filhos de Deus, servos de Deus, somos propriedade de Cristo Jesus. Ele te comprou, Ele te gerou, Ele te sustenta até aqui, Ele tem te dado livramento, Ele tem te protegido até aqui, para a sua glória e para o seu louvor. 1 Coríntios 6, 20, a Bíblia diz: vós fostes comprado com alto e bom preço, glorifiquem a Deus com o seu corpo e o seu espírito. Negar a Cristo é deixar de fazer a sua vontade. Quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu nego o nome dEle. E como é que eu nego o nome do Senhor? 1 Coríntios capítulo 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. O teu corpo é para a glória de Deus. Os teus olhos é para a glória de Deus. O Senhor te chamou para a glória de Deus. Você tem um ministério para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que o Senhor Jesus te chamou, e Ele te viu no ventre da sua mãe. E quando você não faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você nega Ele. Quando você troca Jesus por ídolos, você nega Ele. Não estou falando de santos ou imagens de escultura, eu estou falando de ídolos. Pode ser o seu celular, pode ser o seu namorado, pode ser a sua beleza, pode ser o dinheiro. Tudo isso nos faz negar a Jesus. Todas essas coisas nos faz distanciarmos dEle. Mas eu quero dizer para você algo nesta noite, que aqueles que seguem a Jesus de longe, que aqueles que assentam nas rodas, que aqueles que negam a Jesus, o Senhor ainda te ama, o Senhor ainda deseja mudar a tua história, o Senhor ainda deseja te usar com poder e autoridade, o Senhor ainda deseja te fazer formador de discípulos, como Ele desejou fazer com o apóstolo Pedro. Fique de pé em nome de Jesus, com permissão do nosso pastor. Em Marcos capítulo 16, versículo 7, quando Jesus ressuscita, Ele manda uma mensagem especial àquelas mulheres que estavam ali, e diz: manda os discípulos, olhe para cá, manda os discípulos e a Pedro me aguardar e me esperar. Esse mesmo Deus que estendeu a sua mão de misericórdia com o apóstolo Pedro, que não era aquele discípulo de fato, mas o Senhor não desistiu dele. Você que está aqui nesta noite, você tem convicção. Se a trombeta tocar agora, você sabe se você vai subir ou não, você sabe. Não adianta aquele negócio, eu acho que eu vou, não, você sabe. Você, no fundo, sabe. Se tocar agora, se você vai ou não, eu não sei. Mas você e Deus sabe o tipo de discípulo que você é. E Jesus, assim como fez com Pedro, além de mandar chamar ele, quando Jesus encontra ele em João capítulo 21, o Senhor não aponta o dedo para ele: rapaz, por que tu me negou 3 vezes, rapaz? Por que tu fez aquilo comigo, Pedro? Por que você, com raiva, disse: eu não sei quem é esse homem? Jesus não fez isso. Ele só perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Deus não é que nem a gente: rapaz, por que tu fez aquilo? Eu te perdoo, mas eu não quero mais estar perto de ti. Eu te dou paz do Senhor, mas fica longe.
Jesus não é assim. Ele está aqui nesta noite. E eu quero convidar nesta noite, se há alguém que está afastado de Cristo e deseja se reconciliar com Ele nesta noite, o Senhor quer te fazer um novo discípulo. O Senhor quer restaurar o teu ministério. O Senhor quer restaurar a tua vida. Volte para Ele. Eu sei que Ele falou com você nesta noite. Volte para Cristo. Não importa o que aconteceu ontem, não importa os lugares que você foi, Ele está de braços abertos, como estava quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. Ele está aqui nesta noite, como Ele estava naquela beira daquela praia, aguardando Pedro descer do barco, para chamar ele, para dizer: meu filho, faz aquilo que eu te chamei para fazer, em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que deseja aceitar a Cristo como Salvador? Tem alguém nesta noite que deseja voltar a ser discípulo? Não tenha vergonha não. Talvez você tenha vivido uma vida de falso discípulo. Talvez você tenha vivido uma religiosidade. Está na igreja de Deus, mas distante do Deus da igreja. Eu não sou nenhum pregador de emoções, nenhum pregador de animações, de púlpito, mas eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que esta palavra quebrantou o teu coração. Eu creio que a palavra te faz te alegrar, chorar, falar em novas línguas, ser cheio do Espírito Santo. Então volta, minha filha, para Jesus agora. Venha em nome de Jesus. Eu creio que tem discípulos aqui que o Senhor quer restaurar, para você fazer aquilo que tu sabe que o Senhor te chamou para fazer. Eu vou passar o microfone, mas o convite está feito. Volte para Jesus hoje. Tem alguém para aceitar a Cristo ou voltar para a presença de Jesus? Quebre esta barreira. Volte a ser discípulo. Esta festividade, este tema, esta noite o Senhor marcou para você. Eu creio que aqui não faltou ninguém. Todos que precisavam ouvir um louvor, uma palavra, uma oração, o Senhor trouxe aqui nesta noite. Venha em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu vou passar o microfone, se não há ninguém nesta noite. Mas eu quero orar por jovens nesta noite. Eu quero orar por jovens que tem certeza assim: eu preciso ser um discípulo melhor, pastor. Esta palavra foi para mim. Se você quer, vem à frente, eu quero orar por você. Tenha vergonha não, vem em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor quer te fazer um discípulo melhor. Venha em nome de Jesus. Não ande mais longe do Senhor. Não ande mais distante dEle. Não ande mais distante do seu chamado, da sua vocação. Não ande mais nestas rodas que você sabe que não é para você. Tem alguém se reconciliando? Não. De vocês? Não. Amém. Venha em nome de Jesus. Eu não posso fazer você ser um discípulo melhor, mas o teu coração quebrantado, de arrependimento, de entendimento: Senhor, eu preciso ser um discípulo melhor, eu preciso mudar. O Senhor vai tocar no teu coração. Pastor Refrão me conhece, eu não sou pastor dessas coisas, mas eu vou dizer aqui que o Espírito Santo fala no meu coração. Tem uma menina, tem uma mulher, tem uma jovem aqui, que precisa vir à frente. Uma jovem, eu não sei quem é, mas você está aqui no meio aqui, ó. Você precisa vir à frente, aqui nessa bancada do meio. Você sabe que é você, eu não lhe conheço, eu não sei quem é, mas você foi tocada pelo Espírito Santo. Vem à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu vou orar por esses jovens que estão aqui. Lembra que eu falei no início? Se quiser. Porque tem gente que não quer. Tem gente que quer viver a mesma vidinha de tristeza, de religião, de melancolia. Até para curar, Jesus pergunta: o que que tu quer? Perguntou para o Bartimeu: o que que você quer? É lógico que eu quero ver, mas Jesus queria ouvir dele: eu quero
Eu quero mudar, eu quero sair, eu quero me levantar. Nem para abençoar Jesus obriga ninguém. Tem que querer, se quiser, renuncie à tua vontade, o teu orgulho, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Vamos orar. Bendito Deus eterno Pai, eu te apresento estes jovens que vieram à frente, não diante de mim, mas diante da tua presença e da tua palavra. Tu és o Deus que restaura discípulos, como o Senhor fez com o apóstolo Pedro. Aquele que negou, que fugiu. Aleluia. No livro de Atos dos Apóstolos, foi um homem que se levantou com autoridade. E quando ele pregava, milhares de pessoas se rendiam a ti. A sombra dele curava enfermos. E o Senhor o usou com poder e autoridade. Para muitos era um problemático, mas em tuas mãos tu faz grandes coisas, Senhor. Eu não conheço estes jovens, eu não conheço a vida deles, mas eles vieram à frente mediante a tua palavra, mediante o teu Espírito Santo. E eu te peço em nome de Jesus, ministra na alma, ministra na mente, ministra, Senhor, os teus planos, traz de volta à memória os teus projetos que tu preparou para este discípulo, para esta discípula, e levanta com poder e autoridade nesta igreja, nesta cidade, neste estado, nesta nação, para a tua glória e o teu louvor, Senhor. Que eles estreitem amizade contigo, que eles recebam dons espirituais, que haja batismo no Espírito Santo, que haja dons sobre eles, discernimento, que a tua graça invada o coração dos teus filhos, Senhor. Para a tua glória e o teu louvor, nós te rogamos estas bênçãos, e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.